Pessoal, o mês de março é caracterizado como um mês internacional das mulheres. Mas os números apresentados pelo governo Lula não são nada favoráveis às mulheres. E o pior, vem agora com um adicional extra de escândalo, não no governo, mas na família Lula. Vamos entender um pouco disso aqui? Vem comigo. Olha só. Matéria do jornal R7, sempre citando a fonte para vocês, número de atendimento a mulheres vítimas de violência aumenta 63% em 2024. Durante o mês da mulher, a Operação Átria, promovida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública para combater a violência de gênero, resultou em um aumento significativo de 63% nos atendimentos às mulheres. Em março de 2024, foram registrados 129 mil atendimentos, em comparação com 79,5 mil no mesmo período do ano anterior. As diligências abrangeram 1.765 municípios, resultando em 10,4 mil prisões e 179 apreensões de menores infratores. Vamos lá. O que é a percepção que os especialistas estão apresentando? Impunidade. O sentimento é que os agressores, os infratores da lei, estão cada vez mais com o sentimento de que no Brasil nada dá resultado, nada é punido. Então, por causa da incompetência da gestão do próprio Ministério da Justiça, o sentimento dos criminosos é que eles estarão impunes. Nada vai atingi-los. Esse é o ponto. E aí, a gente entra agora num escândalo que está entrando aí dentro da família Lula. Pois é, o filho mais velho do Lula, conhecido como Lulinha, ficou, vamos dizer assim, em notoriedade agora nos noticiários por agressão à sua ex-companheira. Matéria do Conexão Política. O juiz ficará ao meu lado, porque sou filho do presidente. Teria dito Lulinha, segundo o site. Pois é, o site Metrópolis, a médica Natália Schincariol, ex-companheira de Luiz Cláudio Lula da Silva, que relatou que o filho do presidente da República ameaçou, afirmando que, se fosse denunciado, seria protegido pelo pai e pela justiça. Abre aspas. A ameaça foi: se você contar para alguém que eu te traí, meu pai vai acabar com você. Minha família vai acabar com você. O juiz vai ficar do meu lado porque eu sou filho do presidente. Teria dito Lulinha, segundo o relato de Natália ao Metrópolis. E aí, a própria Natália Schincariol, que é médica, ela relatou que ele tinha relações sexuais com outras mulheres sem se proteger e acabava pegando doenças e obrigava que ela também tivesse relações com ele. Também ela relatou aqui que teve momentos em que ele partiu para agressão, teve um momento de traição que ela foi tentar pegar o celular dele e ele deu uma cotovelada nela. Então, esse escândalo está sendo espalhado aí por vários meios de comunicação. O jornal Metrópolis foi quem trouxe a primeira matéria sobre o assunto. O Conexão Política também trouxe um outro trecho da conversa. Lulinha, segundo o site, teria dito para a ex: meu pai e minha família vão acabar com você. Ou seja, ameaças de cunho, inclusive psicológico também. Ela fez o boletim de ocorrência, isso foi encaminhado à Justiça e a Justiça determinou aqui medidas sancionatórias contra o filho do ex-presidente. A Justiça determina que filho de Lula saia de casa e não se aproxime da ex-companheira. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que Luiz Cláudio Lula da Silva, filho caçula do presidente Lula, não se aproxime da médica Natália Schincariol, ex-mulher dele. A decisão também ordena que ele deixe o apartamento onde vive com ela. Na terça-feira, Natália registrou um boletim de ocorrência contra Luiz Cláudio na Delegacia da Mulher de São Paulo por violência doméstica. Ela contou à polícia que foi agredida com uma cotovelada durante uma briga em janeiro deste ano. A médica também disse ser vítima de agressão verbal, psicológica e moral. Por meio de nota, a defesa de Luiz Cláudio negou as acusações e disse que adotará todas as medidas legais pertinentes contra ela. A matéria aqui é do jornal O Globo, tá? Do G1. Então,
teve a medida aqui tomada pela Justiça que afastou aí o Luiz Cláudio, né, o Lulinha, da ex-companheira. Tá, a gente fazendo uma análise aqui de todo o contexto, eu tenho certeza que você ficou pensando se aquela turma das feministas, do mexeu com uma, mexeu com todas, já começaram a se manifestar, se tem milhares de postagens das deputadas feministas em solidariedade à esposa ou ex-companheira, né, do Lulinha, se teve alguma manifestação no sentido. Até agora não, tá? Elas resolveram esperar. Matéria do Metrópolis. A reação das deputadas governistas após acusação contra filho de Lula. Deputadas que integram a base do governo Lula decidiram adotar o tom de cautela ao abordar a acusação de agressão feita pela ex-companheira de Luiz Cláudio, filho do presidente. O caso foi revelado pelo jornalista Arthur Guimarães no Metrópolis. Mulheres que integram a base de Lula na Câmara disseram à coluna de Paulo Capelli, sob reserva, não quiseram se identificar, que preferem primeiro analisar o caso com calma antes de se manifestar. A avaliação é que, caso sejam provadas as agressões físicas e psicológicas, que Luiz Cláudio pague pelo crime que cometeu, mas que seja dada a ele uma chance do contraditório, uma vez que pode ser vítima de uma falsa acusação. Nessa terça-feira, a Justiça determinou que Luiz Cláudio não se aproxime da ex-mulher e deixe o apartamento do casal. Vamos lá, pessoal. Vamos analisar alguns pontos aqui. Imagina se fosse o Nicolas Ferreira que tivesse batido na esposa. Será que eles iam dar a ele a presunção de inocência? Será que dariam a ele o direito de esperar para ver o que vai acontecer, ninguém se manifestar para depois se manifestar? Vamos dizer que fosse, sei lá, o Eduardo Bolsonaro, né? Como é que seria a atuação das mulheres da base do governo Lula no Congresso Nacional? Então, isso aqui escancara uma hipocrisia que tem dois pesos e duas medidas, tá? A política do cancelamento, ela existe, tá? E eles não precisam de provas para fazer essa política do cancelamento. Basta uma matéria de jornal já é o suficiente para todo mundo detonar quem for da direita nesse caso. E aí, agora o segundo ponto. Tem que provar, né? Tem que ver se a investigação, se as denúncias não são falsas. E nesse ponto eu concordo, tem mesmo. Teria que ser com todo mundo. Só que, analisa comigo. Ela peitou e denunciou o filho do presidente, onde ela sabe que o que ele falou para ela não é mentira, que o sistema inteiro vai estar ali para proteger ele, né? Proteger ele e não ela. E mesmo assim ela foi lá, fez o boletim de ocorrência. É que o Lulinha não entendeu, talvez por não conhecer o suficiente, que pode ter Polícia Federal, pode ter Exército, pode ter facções criminosas, pode ter STF, pode ter Lula, presidente, pode ter o que quiser. Nada disso supera a força da raiva de uma mulher traída. Isso é fato. Então, dificilmente ela levantaria ilações se ela não tivesse com um ódio mortal, sabendo que, como o próprio Luiz Cláudio disse, o pai dele acabaria com ela. Então, é porque o ódio ali tá grande. E geralmente, quando esse tipo de ódio acontece, tem muito a ver, realmente, com relações passionais aí, né? Então, assim, ela teve coragem de ir lá e fazer a denúncia. Muito me estranha a atuação dessas feministas aí, que agora não acreditam nela de primeira, né? Estranho. Mas esperamos que a verdade venha aos fatos. Também não vou falar que foi assim, porque as provas têm que ser apresentadas, né? Assim como para todos. Mas literalmente, eu acho muito estranho ela fazer essa denúncia, mesmo sabendo contra quem ela está denunciando. Nem escândalos de corrupção atingiram esse pessoal. Imagina uma denúncia de uma mulher afetada, né? Mas saiba de uma coisa, talvez o impacto pode ser ainda maior do que os escândalos de corrupção que atingem o PT. Afinal, isso aí todo mundo já está acostumado. Agora, quando atinge direto, a pauta que eles falam que protegem, mas na verdade não protegem, porque os números da primeira matéria mostraram um aumento de 63% em relação aos casos de violência doméstica durante a gestão Lula, quer dizer que o Lula não está cuidando das mulheres, não é? Mas tá certo?
Eles estão certos, o certo era tirar o Bozo que o Brasil melhorava, não era isso? Pois é, o machista era o outro, tá certo? Mas vamos lá, vamos falar agora de aproximação do governo Lula com as mulheres, né? Incoerente? Não tanto, vamos lá. Olha só, Aniele Franco, hoje, irmã da Marielle Franco, ela se filiou ao PT. Ainda não definiu qual rumo político que ela vai ter, mas, ao que tudo parece, o Lula quer lançar a Aniele Franco como vice do Eduardo Paes para o Rio de Janeiro, né? Matéria do Luiz Bassi. Aniele Franco se filiará ao PT com presença de Lula e Janja. Ministra deverá ser vice de Eduardo Paes em sua tentativa de se reeleger prefeito do Rio de Janeiro. O ato de filiação ocorreu na terça-feira. E aí a grande questão que a gente levanta aqui, a Aniele Franco, tinha feito uma postagem de que o Senado Federal é a continuação do sonho da Marielle Franco, da vereadora que morreu, então ela vai provavelmente se candidatar depois ao Senado para seguir o sonho da irmã. A gente sabe muito bem que é o sonho da própria Aniele, né? Convenhamos, né? É interesse dela ser senadora da República. Mas a visão do Lula, vamos colocar uma mulher que aí a gente consegue diversidade, trazer o voto das mulheres. Só que a grande questão é que para o Eduardo Paes, no dado momento em que o PT está com a popularidade lá embaixo, em que o Lula está com a popularidade lá embaixo, vai ser um tiro no pé do atual prefeito aí arriscar com a vice do PT. Eu não sei se daria um resultado positivo. Acredito que o PT não vai vir com força nenhuma, e isso é uma publicação até do Ciro Gomes, eu achei interessante. O Ciro Gomes menciona o seguinte: o PT não tem força para pegar nenhum estado, o PT é um partido que já não tem mais força, popular nenhuma. É um partido que não consegue nem eleger prefeitos. E aí o Guilherme Boulos já está sentindo aí o impacto dessa situação aí, né? De ter o apoio do Lula, e desse apoio do Lula não está sendo tão bem-vindo assim, não é? Vamos lá, outra matéria que a gente precisa discutir agora é sobre a saúde. Pois é, o pessoal tá pistola com o Lula, tá nervoso mesmo. Matéria do Metrópolis: negociação com o governo não anda e servidores param atividade nessa quarta-feira. Com as negociações com o governo federal por reajuste salarial em 2024 se arrastando, o Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Federais convocou para essa quarta-feira uma paralisação. O FONASEF representa os cargos chamados carreirão, o que inclui universidades federais, áreas da saúde e outras também. Ontem eu vi um vídeo de um professor possesso, um sindicalista possesso, revoltado, até espumando pela boca com o Lula, porque o Lula resolveu sentar para dialogar. E o governo prometeu que ontem era dia deles sentarem para conversar. E aí chegou no dia, o governo Lula não compareceu. Só mandou um recado dizendo que não consegue conversar, não conseguiu conversar ontem, e que só no mês que vem, que é para eles esperarem mais um mês para poder sentar na mesa para dialogar. Pois é. Quem acreditou aí muito no governo do amor acabou comprando gato por lebre, né? Agora a grande questão é, eu já narrei para vocês 1 milhão de vezes de uma diferença gritante existente entre a direita e a esquerda. A esquerda é pelo individual, a direita é pelo coletivo. Como? Parece incoerente, né? Parece que o coletivo é da esquerda e o individual é da direita, não é? Pois é, mas não é bem assim não. Nas eleições, você consegue perceber uma sintonia assim, diferente. A esquerda, ela tem pautas e grupos que defendem os seus direitos e as suas prerrogativas, mesmo que o resto do país se foda. Se a classe dos servidores federais tiver aumento e tiver o apoio da base Lula, o resto do Brasil pode pegar fogo. Agora, se a classe não tiver o aumento e o dinheiro prometido, o Lula é mau. Se o MST tiver terra para invadir, o Lula é uma maravilha. Agora, se o governo não estiver dando as condições perfeitas para o MST invadir terra de grande latifundiário mauzão,
Pois é, o PT é um canalha que traiu o MST. Se o grupo LGBTQIA+, tiver apoio do governo, tiver uma grande parada gay, opa, o governo é bom. Agora, se ele não mandar dinheiro para ali, ele é péssimo. Se os artistas tiverem uma Rouanet gorda, grande, como tá tendo agora, você não vai ver um artista sequer se manifestar contra o Lula. Afinal, nem no caso aqui que eu citei, do Lulinha aqui, as artistas que se manifestam, mexeram como mexer com todas, não se manifestaram. Afinal, a Rouanet tá gorda esse ano. Então, é assim que funciona. Mas deixe essa gente sem as tetas do governo. E aí, meu amigo, o buraco é bem mais embaixo, o Lula despenca na sua popularidade. É assim que funciona a regra do jogo pela esquerda. Pela direita, a visão aqui é coletiva. Tira os impostos, deixa o Estado funcionar com o mínimo de intervenção possível e deixa o empreendedor fazer a sua parte. Ponto. Deixa menos impostos, deixa as coisas funcionarem e aí, meu amigo, tá tudo beleza, tá? Quanto menos Estado, melhor pra gente. Então nós temos de um lado a direita, que é menos Estado e mais individualização do setor privado correndo atrás das coisas, e do lado da esquerda, um setor onde quer o Estado grande, um Estado paternalista, querendo que o Estado seja pai de todos. E aí você não precisa trabalhar, é o comunismo latente aí, né? Vamos lá, outra matéria que a gente precisa tratar com você. Você deve lembrar do caso da Hungria lá, né? Ou seja, os vídeos vazados que mostraram que o Bolsonaro estava lá na embaixada da Hungria. E aí, gente, vocês sabem muito bem o que é isso. Toda vez que estoura um escândalo, vem do governo Lula, vem uma matéria contra o Bolsonaro para servir como cortina de fumaça. Tá? Então, no dia que foi divulgado essa questão da Hungria, foi o dia que foi divulgado o maior rombo dos 28 anos do governo Lula. Só que esse assunto não é importante. O Bolsonaro na embaixada da Hungria foi o tópico de todos os noticiários. Então, toda vez que sai uma matéria, bomba, contra o governo Lula, vai sair outra contra o Bolsonaro, uma prisão de algum deputado, alguma coisa assim. Como saiu essa do Lulinha ontem, talvez não deu tempo de abafar ainda, você pode esperar hoje, ou vai ter uma prisão de um deputado, ou vai ter algum caso aí de mais uma condenação, mais uma ação, mais uma baleia aí incomodada pelo Bolsonaro. Sempre vai ter alguma coisa assim, tá? Sempre vai ter. No caso da Hungria não foi diferente. Hoje, a CNN trouxe a seguinte informação. A embaixada da Hungria demitiu os funcionários brasileiros após o vazamento de visita de Bolsonaro. Mesmo sem comprovar a participação dos funcionários na divulgação dos vídeos, a representação húngara optou pelo desligamento de brasileiros que trabalhavam na embaixada. Ou seja, como a Hungria é ruim, né? Ela desconfiou dos brasileiros. Afinal, os brasileiros são super confiáveis. Quem é que não confia num brasileiro aí, né? Achando que o brasileiro poderia pegar a imagem, vender para um jornal. Não, isso não é a cara dos brasileiros, né? Vamos ser sinceros. O brasileiro é super honesto, né? E aí, o problema aqui é que a matéria fala que a embaixada húngara é mauzona, é de direita, é ruim, defendeu o Bolsonaro e não sabia se esses dois brasileiros tinham alguma responsabilidade. Mas nem tinha como saber se eles tinham responsabilidade, né? Afinal, eram os dois servidores brasileiros que tomavam contas das telas e monitores, justamente das câmeras que foram cedidas para o jornal The New York Times, né? Mas não foi eles, não. Eles eram os caras que tomavam conta, que tinham acesso aos monitores, que estavam com acesso total, mas não sabe se foi eles, mas por cautela resolveram desligar os brasileiros. E aí mostra o quanto a embaixada da Hungria, por ser de direita, ela é muito má, né? E aí você, o que você acha sobre esse caso aqui? Você acredita que esses assuntos que a gente está abordando sempre nos noticiários são verdadeiras cortinas de fumaça para abafar os absurdos que a gente consegue perceber do governo Lula? Coloca no comentário que eu quero saber o seu ponto de vista, tá bom? E sobre o caso Lulinha, deixa seu comentário. Você acha que o Lulinha, governo do amor, tem culpa no cartório ou não? Você acredita na presunção de inocência dele? Eu vou ser sincero, hein? Acho estranho essa moça ter denunciado agora,
mesmo com todos os riscos. Então, eu acho pouco provável que seja uma denúncia infundada, mas é lógico, ele tem o direito de ampla defesa contraditória, assim como todos deveriam ter no Brasil. Infelizmente não tem, mas todos deveriam ter no Brasil. Certo? Obrigado, pessoal. Fica com Deus e vejo vocês no próximo editorial. Grande abraço.